Boa noite a todos. Uma bênção estarmos aqui na companhia de Deus mais uma vez. Uma alegria podermos cantar, render louvores ao nosso Deus. E uma alegria também poder exaltar o nome dEle aqui diante da presença dos nossos amigos e diante da presença dos santos anjos do Senhor. Quero cumprimentar também a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, com uma boa noite. E quero pedir que você, se possível, compartilhe com aqueles amigos que você sabe que precisam conhecer mais a vontade de Deus. Então, se inscreva no nosso canal também e aproveite todas as mensagens que nós temos entregue para as pessoas da parte de Deus através desse canal abençoado. Nessa noite, eu gostaria de meditar com os queridos irmãos que aqui estão e também com os nossos amigos que estão conectados pela internet sobre um assunto que sempre me chama muito a atenção. E eu costumo dizer que esse assunto tem duas partes, ou duas perspectivas pelas quais nós podemos analisá-lo. A primeira é uma perspectiva mais fácil, quem sabe uma parte mais simples e mais prazerosa. Mas tem uma outra parte que é a parte prática, que aí talvez seja um pouco mais dolorosa, mas ainda assim muito necessária. Nessa noite eu quero falar, ou até ampliar um pouco do que eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos aqui através da palavra alguns cultos atrás, que é o tema do perdão. Mas eu gostaria de nessa noite focar um pouco mais na parte prática. Então quero convidar você comigo a analisar a palavra de Deus e ver as ricas mensagens que Ele tem a nos conceder acerca desse assunto. Quando nós chegamos ao final de cada ano, e nós podemos perceber que a nossa igreja já está entrando no clima, né? Nós começamos a repensar sobre todas as coisas que nos aconteceram ao longo do ano que já é quase ano passado. E nós começamos a perceber que Deus, Ele derramou ricas bênçãos sobre a nossa vida. Nós podemos sentir o amor de Deus, o cuidado e a proteção em todos os dias do ano. E é claro que nesse momento nós temos a oportunidade de render louvores a nosso Deus por todas as coisas boas que Ele realizou em nosso viver. É um momento realmente fantástico. Mas, acima de tudo, é importante que nós façamos uma reflexão. E quando nós refletimos sobre o ano que está passando, sobre o ano que está terminando, é importante nós pensarmos também sobre os pontos onde, quem sabe, nós deixamos a desejar, seja no comportamento cristão ou até mesmo no comportamento cristão relacionado às outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós paramos para pensar sobre essas coisas, sobre as palavras, sobre os pensamentos que tivemos, ou até mesmo sobre as atitudes que nós tomamos durante todo esse ano, talvez nós começamos a lembrar de alguns momentos onde nós precisávamos ter uma atitude diferente, onde nós precisávamos ter agido de uma maneira diferente ou dito palavras diferentes. É nesse momento então que nós passamos a analisar a primeira perspectiva da temática que eu gostaria de abordar nessa noite. A perspectiva do perdão divino com relação aos erros que nós cometemos. Eu quero convidar você a ler junto comigo o texto de Apocalipse 3, verso 5. Nesse trecho nós podemos ler um pouco da carta, uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo João, enviado da parte de Deus para anunciar às igrejas, e nesse caso em específico nós vamos ler aquilo que foi dito à igreja que está em Sardes. Nós lemos um trecho que fala sobre a possibilidade do vencedor receber uma das bênçãos que Deus tem prometido àqueles que finalmente se tornarem vencedores quando Ele voltar a este mundo e nos dar a coroa de glória. No versículo 5, nós lemos assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e também diante de meus anjos. Acho interessante Jesus Cristo, nesse momento, ao dizer à igreja de Sardes, ao dar uma mensagem para ele, falando sobre as necessidades que eles tinham, a busca que eles precisavam fazer para com Deus, os erros que eles precisavam corrigir. Deus nos diz que ao vencedor será dado uma vestidura branca, uma vestidura nova. O vencedor receberá a possibilidade no céu de vestir essas vestimentas brancas como símbolo de que ele é um vencedor, de que ele venceu este mundo, não, claro, por seus poderes ou por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus. E é interessante nós pensarmos a alegria que será quando finalmente nós recebermos essas vestes brancas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu fico imaginando a alegria e eu posso dizer que em alguns momentos aqui na terra eu tive a sensação de experimentar uma grande alegria por receber uma roupa nova. Essa época de final de ano também me traz algumas lembranças de quando eu era bem menorzinho, lá em Perus, um bairro da capital de São Paulo, com os meus pais, com as minhas 2 irmãs. E eu me lembro que a época do final do ano era fantástica, era a melhor época do ano. Durante toda a minha infância, eu tive que acompanhar as lutas diárias do meu pai, que se esforçava para que nós pudéssemos ter o alimento, para que nós pudéssemos ter o mantimento. E eu também observava a luta da minha mãe, que sempre estava ali com muito cuidado, fazendo com que eu e minhas irmãs fizéssemos sempre aquilo que era correto. Minha mãe, ela não chegou a trabalhar enquanto nós éramos pequenos, mas eu agradeço a Deus porque a minha mãe pôde estar presente do meu lado. Ela me ensinou muitas coisas boas e me repreendeu em momentos em que eu sei que se ela não estivesse lá, provavelmente a minha trajetória teria sido completamente diferente. Mas o final do ano era muito importante para mim porque, vivendo nesse contexto, nós tínhamos algumas dificuldades financeiras e a vida era realmente muito difícil. Hoje, enquanto conversava com uma irmã de nossa igreja, eu até tive a oportunidade de falar sobre essa situação e eu me lembro que quando era menor, meu pai tinha dificuldades até mesmo para comprar algumas roupas para nós. Eu me lembro que nós comprávamos tênis apenas uma vez por ano. E mesmo que aquele tênis se desgastasse ao longo do ano, mesmo que ele ficasse furado, nós tínhamos que usar aquele tênis durante todo o ano, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar um tênis novo. Eu me lembro que a calça que eu ia para a escola era uma calça que minha mãe às vezes tinha que costurar várias vezes, porque ela furava enquanto eu às vezes me exercitava lá na educação física. E eu me lembro que a minha camiseta do uniforme da escola, a única que meus pais puderam comprar, era toda furada, porque nós não tínhamos realmente condições de comprar 3 ou 4 camisetas para que todos, eu e minhas 2 irmãs, pudéssemos ter sempre uma camiseta nova para ir para a escola. E aí que eu me lembro, claramente, enquanto estava preparando a meditação, lendo o verso que diz que Jesus Cristo nos dará roupas novas, eu me lembro da alegria que era quando minha mãe chegava na época de final de ano e pedia para que eu e minhas irmãs escolhêssemos 2 roupas novas. E ela sairia então para ir lá para o Brás, o local onde compraria roupas mais baratas, e comprar as roupas para nós. E eu me lembro com muita alegria quando minha mãe chegava em casa, trazia o tênis novo, trazia aquela camiseta nova, a calça nova, e eu ficava ansioso para poder usar aquela roupa logo. E minha mãe dizia, espera, você só vai colocar essa roupa no sábado para você estrear ela na igreja, e você vai guardar porque você tem que usar ela no Natal e Ano Novo para parecer que a roupa é nova até lá, então você vai ter que deixar ela guardada. E eu ficava ansioso para usar aquelas roupas. Eu ficava olhando para elas, chegava lá no guarda-roupa, às vezes coloquei a roupa escondida e depois tirava para a mãe não me corrigir, né? Para não dar uma tunda de laço, como dizem aqui os gaúchos. E eu me lembro muito bem que era uma expectativa muito grande. Eu ficava ansioso para aquelas roupas novas. E eu, nesse momento, ao ler esse texto, fico ansioso por vestir essas roupas brancas que Jesus Cristo tem a nos oferecer. Eu quero ser um vencedor, porque assim como eu ficava ansioso para receber essas roupas novas que minha mãe me trazia todo final de ano, nós precisamos estar ansiosos para ter um encontro com Jesus, sermos declarados vencedores e recebermos as vestes que Ele tem a nos entregar. Mas é interessante que as vestes, no contexto bíblico, nos trazem uma alegria muito maior do que qualquer roupa que nós possamos ganhar ou comprar aqui nesse mundo. E eu sei que geralmente as mulheres gostam muito de comprar algumas roupas novas, né? Geralmente sempre falta uma cor no guarda-roupa e aí precisa ser substituída. Mas existem alguns homens que gostam muito de comprar também. É uma alegria nós nos vestirmos de uma maneira que nós nos sintamos mais bonitos, ou pelo menos mais ajeitadinhos, mais arrumadinhos, né? Mas é muito bom experimentar a sensação de ter uma roupa nova sendo vestida. Mas existe uma sensação muito melhor quando nós compreendemos o significado real dessa troca de vestes que é apresentada nas Escrituras Sagradas. Essa noite eu quero ler alguns versos com vocês de algumas situações que a Bíblia apresenta sobre pessoas que receberam vestiduras novas e qual o simbolismo que nós podemos extrair, qual a lição espiritual que nós podemos atrair desses exemplos. Eu quero convidar você a ler comigo, em primeiro lugar, o verso de número 21, de Gênesis no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 21. Esse trecho é um dos trechos mais, como eu posso dizer, tristes e felizes ao mesmo tempo das Escrituras Sagradas.
Triste porque relata a queda de Adão e Eva, a queda da humanidade, e como o pecado, infelizmente, tem nos afetado nos dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, nos trazem também uma mensagem de esperança. Adão e Eva haviam comido do fruto que Deus havia dito que eles não deveriam comer. Eles agora olhavam uns para os outros e sentiam a vergonha do pecado ao olhar Adão para Eva e Eva para Adão e ver que eles estavam nus. E nesse momento a vergonha do pecado tomou conta deles e eles se esconderam de Deus. Mas Deus procurou eles, Deus os buscou. E no versículo 21 nós lemos o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha que beleza nós encontramos nesse verso. Deus, ele vai até Adão, até Eva. Eles estavam envergonhados por causa do pecado que eles haviam cometido. E nesse momento, envergonhados pelo pecado, tentando dar o seu próprio jeitinho com as vestimentas feitas com plantas, eles recebem da parte de Deus vestimentas para cobrir a sua nudez. E se nós pararmos para pensar, é isso que Jesus Cristo faz. É isso que Jesus Cristo realiza até mesmo nos dias de hoje. Ele cobre a vergonha da nossa nudez espiritual. Ele cobre a vergonha dos nossos pecados. Ele nos dá vestimentas pelas quais nós podemos nos aproximar dele com amor e gratidão, reconhecendo que ele paga o preço pelos nossos pecados. As vestimentas entregues naquele momento para Adão e Eva significam a justificação pela fé, a justificação pela graça. Eles não mereciam, mas mesmo assim Jesus Cristo cobriu a nudez que eles experimentavam naquele momento. Em outro trecho da Bíblia, convido você a ler comigo, agora Lucas 15, versículo 22. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, também considerados por muitos um dos trechos mais belos das Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo 15, traz o relato de 3 parábolas que mostra como Deus trata, resgata e muito se alegra pelo resgate do pecador. Lucas, capítulo 15, versículo 22. É esse verso que nós vamos ler nesse momento. Apenas para contextualizar, para quem sabe alguma pessoa que está nos acompanhando, ou até mesmo nos ouvindo e não conhece a parábola do filho pródigo, não vou ler todos os versos, até por conta do nosso tempo, mas vou apenas resumir a parábola. Um pai tinha dois filhos, um mais velho, obviamente, e um mais novo. O mais novo, cansado de todas as coisas que experimentava na casa do pai, chega até o pai e diz o seguinte: pai, eu quero que você me dê a parte da herança que me cabe. Por favor, eu quero a herança. E ao receber a herança da parte do pai, o pai vende parte das terras que possuía, dá o dinheiro para o filho sai de casa e vive, segundo o que diz a Bíblia, gastando aquele dinheiro dissolutamente, sem nenhuma responsabilidade. Aquele filho, então, depois de gastar tudo que tinha, está num país distante, passando por uma situação difícil, não consegue emprego de maneira nenhuma, até que finalmente alguém o oferece uma oportunidade de ser empregado como cuidador de porcos. E cuidando daqueles porcos, ele passa pela situação humilhante de ter que se ajoelhar junto da comida dos porcos e também participar delas. Olha o tamanho do problema que o pecado causou na vida daquele jovem. E se nós pararmos para pensar, o pecado causa situações muito parecidas ou até piores do que essas nos dias de hoje também. Mas é interessante que aquele filho, em algum momento, ele cai em si. E ao cair em si, ele se lembra que até os servos do seu pai eram tratados muito melhores do que ele era tratado. E então ele se lembra que talvez o pai poderia ter compaixão dele, e ele decide rumar de volta para casa. E ao chegar em casa, ele então planeja pedir desculpas para o seu pai e pedir que seja aceito mesmo como um servo. Porque ele sabia que mesmo numa condição de serviço, de servir o tempo inteiro, mesmo como um escravo na casa do pai, ele ainda teria um tratamento muito melhor do que aquele que o pecado e os erros o haviam feito viver. E no versículo 22 do capítulo 15 de Lucas, o filho, ao retornar para casa, ele tem um encontro com o pai, que não espera e vai em busca dele no caminho. E então no versículo 21, vamos ler um verso antes, diz o seguinte: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e também coloque sandálias nos seus pés. Olha que maravilha!
O pai recebe o filho, lhe concede o perdão, tira aquelas vestes sujas e agora dá a oportunidade dele vestir vestes limpas, vestes que faziam com que ele lembrasse o perdão que o pai lhe havia oferecido. Percebam que nos versos que nós lemos até agora, nós percebemos que diante do pecado, Deus, ele sempre atua em favor do ser humano. Ele sempre busca salvar. Ele não se importa com o que passou, mas Ele se importa com aquilo que nós podemos ser e com as alegrias que nós podemos experimentar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Um Deus que ama incondicionalmente, que troca as vestes sujas manchadas pelo pecado e nos dá vestes novas, que nos dão o direito de ser reconhecidos como filhos novamente. Esse é o grande privilégio que nós temos por servir a esse Deus. Essa é a grande alegria que nós podemos experimentar quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos de volta para o Pai. É por isso que, ao refletir sobre tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse ano, nós podemos parar, refletir e ter a certeza de que Deus está disposto a perdoar cada um dos erros que nós cometemos. Nós podemos, refletindo, chegar à conclusão de que erros foram cometidos, mas que existe um Deus mais poderoso do que todos os erros que nós cometemos. O último texto que eu gostaria de ler com vocês com relação a esse assunto é o texto de Zacarias, capítulo 3, versículos 13 e 4. Zacarias, capítulo 3, versículos 3 e 4. Zacarias, um livro dos profetas menores, um daqueles que costuma sumir quando a gente quer encontrar, mas espero que todos encontremos. Muito bem, já achei. Zacarias 3, versos 3 e 4. Muito bem, nesse texto nós lemos assim: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Mais uma vez, a troca de roupas, simbolizando o perdão que Deus tem a nos conceder. E é por isso que eu disse que a sensação que nós temos aqui, ela não pode, obviamente, ser comparada em tamanho com a sensação que nós temos quando nós sentimos e percebemos o quanto Deus nos ama. Mas com certeza, nós ficamos muito, mas muito gratos quando nós percebemos tudo aquilo que Deus tem a fazer e feito por cada um de nós. Esse é o perdão que Deus tem a nos conceder. Essa é a maravilhosa graça que Jesus coloca à disposição de todas as pessoas e que está à nossa disposição hoje. Essa é a parte maravilhosa do perdão. É fantástico saber que os teus erros, que os teus pecados, que os meus pecados e os meus erros foram perdoados porque Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para nos dar a salvação. É muito bom ser perdoado. É muito bom saber que nós não somos condenados pelo nosso erro. Mas a Bíblia também apresenta um ponto que também é maravilhoso. Mas eu disse que existe a parte mais simples e existia a parte mais trabalhosa ou mais dura. Quando nós reconhecemos o perdão que nós reconhecemos de Deus, a Bíblia também faz um convite para que nós façamos uma outra reflexão. Nós recebemos o perdão da parte de Deus, nós somos gratos porque Ele atuou em nosso favor, nós ficamos felizes porque agora não somos mais condenados pelos nossos erros. Mas a Bíblia também nos orienta a experimentar o perdão de uma maneira diferente, de uma maneira prática. É claro que, obviamente, quando nós somos perdoados por Deus, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada e nós sentimos a transformação acontecendo diariamente. Mas existe um pedido que Deus faz quando nós reconhecemos tudo aquilo que Ele faz por nós. E essa é a parte do perdão que geralmente dá um pouco mais de trabalho. É quando nós precisamos perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu digo que é trabalhoso porque você sabe, você conhece bem exatamente o que significa ser ofendido. O que significa, às vezes, você olhar para alguém e sentir que aquela pessoa talvez não dá o valor que você merecia. Ou que a pessoa, às vezes, que tomou algo emprestado de ti, não devolveu e ainda por cima sai espalhando ou dando risada, caçoando de você por aquilo. Nós sabemos o quanto é difícil ser ofendido. Nós sabemos o quanto é difícil ser magoado.
Nós sentimos dor quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas nos desapontam. E é muito fácil nós olharmos para as pessoas que nos magoaram e simplesmente dizer que nós não queremos nenhum tipo de contato com aquela pessoa, que aquela pessoa suma, que aconteça o que quer que seja com aquela pessoa, mas que ela não esteja mais diante da sua presença. Essa é a reação talvez natural, nós nos irarmos, nós ficarmos bravos, nós ficarmos chateados com as questões que infelizmente nos afetam. Mas é impressionante o pedido que Deus nos faz. É impressionante o pedido que Deus nos dirige quando nós reconhecemos exatamente o perdão que nos foi concedido. Eu quero ler alguns textos com vocês, na verdade 2, que falam sobre essa questão do perdão que nós devemos conceder às pessoas que estão ao nosso redor. Pedro, diante de Jesus Cristo, naquela cena clássica e conhecida de todos nós, chega para Jesus e pergunta o seguinte: tenho que perdoar 7 vezes? E Jesus diz até 70 vezes 7. Tem um trecho da Bíblia que eu considero um trecho muito bonito. As orações na Bíblia, na verdade, me chamam muita atenção, em especial a de João no capítulo 17. Mas hoje eu quero ler com você uma oração que está em Mateus no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, traz uma oração. E aqueles que talvez tenham esse versículo decorado já se situaram exatamente sobre o que nós estamos falando. No capítulo 6 de Mateus, nós temos o que é conhecido como a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. E é interessante que a oração do Pai Nosso tem alguns elementos muito bonitos que podem até ser trabalhados num sermão à parte com relação aos pedidos, aos cuidados que Deus diz que nós podemos ter em nossas orações. Mas eu gostaria de destacar o versículo 12, porque no versículo 12 Jesus Cristo diz que nós deveríamos orar pelo perdão dos nossos pecados. Mas olha que interessante, uma bonita verdade que também está inserida nesse verso. Diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sabe que eu parei para pensar no impacto dessas palavras. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Isso é muito difícil, se você for parar para pensar. Você está pedindo que Deus perdoe você, da mesma maneira que você perdoa as pessoas que estão ao seu redor. E é aí que vem a parte difícil, porque todos aqueles sentimentos que nós acabamos de falar, eles se unem e fazem com que às vezes nós rejeitemos dar o perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas Jesus Cristo diz que nós devemos perdoar, Ele diz que nós devemos ser perdoadores até 70 vezes 7, obviamente numa ilustração que diz que nós devemos sempre perdoar. A oração do Pai Nosso diz que nós devemos perdoar se nós quisermos ser perdoados por Deus. E nós vimos que para Deus não é um problema perdoar. Para Deus nunca será um problema conceder o perdão. Diariamente Ele nos perdoa. Nós pedimos desculpas, falhamos no outro dia e Deus nos perdoa de novo. Deus diz que os nossos pecados são lançados no fundo do mar. Mas Ele pede também que nós, em reconhecimento a esse amor que Ele demonstra por nós, amemos as pessoas que estão ao nosso lado. E tem uma parábola que Jesus Cristo conta, que nos ajuda a entender a seriedade do perdão, mas a maravilhosa oportunidade que nós temos também de conceder a graça que nos foi concedida às pessoas que estão próximas de nós. Quero ler contigo, Mateus ainda, no livro de Mateus, no capítulo 18. Versículos 23 até 35. Mateus 18, 23 a 35. Nesse trecho encontramos a parábola que é conhecida como a parábola do credor incompassivo. Um texto que obviamente já foi utilizado em muitas meditações, mas nesse contexto ela se faz muito especial. Acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que então a dívida fosse paga, ou na verdade amenizada, porque as somas que ele devia eram gigantescas, e nem mesmo em toda a sua vida trabalhando somente para aquele rei ele poderia pagar aquela questão. Mas então, diante daquele rei,
e diante da possibilidade de perder os seus filhos, a sua esposa e tudo que possuía, ele começa a clamar no versículo 26. O servo então se prostra reverente e rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou completamente a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Compare aí a dívida que ele tinha e que foi perdoada e a dívida que tinham para com ele. E então, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que se saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E olha só o poder do versículo 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Eu disse que essa era a parte mais dura da mensagem, e realmente o é. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Jesus entregou a vida dele para que nós pudéssemos viver. Ele perdoou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar, uma dívida que nós nem sonhamos calcular o valor, mas ele pagou, porque ele nos ama. E em resposta a esse amor, existe uma dívida muito menor, que ele diz que nós devemos perdoar de cada um dos nossos irmãos. O perdão é maravilhoso quando recebido, mas é ainda mais poderoso e maravilhoso quando ele é concedido, porque nós temos o privilégio de, nesse momento, ser reflexos daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. É claro que nós temos que pedir diariamente o poder do Espírito Santo para sermos perdoadores. Nós temos uma natureza carnal, uma natureza falha, mas quando nós pedimos a Deus, Ele nos concede poder para perdoar até a maior das ofensas que nós sofremos. E eu digo isso não apenas no campo teórico, mas eu gostaria de pedir que os meninos da mídia, e as meninas também, colocassem para nós uma imagem aí na tela, e você pode acompanhar. Olha só a chamada dessa notícia que eu encontrei pesquisando sobre alguns casos de pessoas que perdoaram coisas que pareciam impossíveis de serem perdoadas. Eu encontrei uma reportagem do G1 que tinha essa chamada: serei sua amiga, destia de vítima ao perdoar autor de latrocínio lá no Pernambuco. Acho que a maioria sabe o que significa o latrocínio. É um roubo seguido de morte. Ou seja, o sobrinho dela, além de ter sido roubado, foi morto. E ela olha para aquele rapaz que matou o seu sobrinho e diz o seguinte: eu serei a sua amiga. Sabe que eu tive a ideia e anotei alguns trechos aqui da entrevista dela. E ela participou de um programa muito bonito que é desenvolvido, que é o ato de colocar alguns criminosos frente a frente com as pessoas a quem eles roubaram, a quem eles furtaram, até mesmo de familiares que eles tiraram a vida de alguém próximo. E ela diz o seguinte, olha só, num dos trechos. Jesus, o nome dela é Maria Madalena, e ela diz o seguinte: Jesus lá na cruz mostrou para nós que temos de perdoar o nosso inimigo. E aí ela fala o seguinte: quando eu me lembrava de Erivan, meu sobrinho, eu pensava, meu Deus, eu tenho que perdoar o assassino. E lendo um pouquinho mais à frente da reportagem, diz que no dia 16 de setembro, o homem que matou Erivan José e a tia da vítima conversaram em um encontro na penitenciária de Caruaru. Maria Madalena relembrou o crime e, conversando com aquele rapaz,
tentando extravasar um pouco da sua dor, ela perguntou para ele: por que você cometeu esse crime? E aí tem todo o vídeo que desenrola um pouquinho mais do conteúdo da conversa que ela teve, mas eu gostaria de destacar o final dessa conversa, que diz o seguinte, olha só: após o diálogo, ela abraçou o autor do latrocínio e afirmou: de 2 anos para cá, eu conversei muito com Deus nos meus momentos de orações. Eu pedi a Ele para me dar o dom de perdoar você, e você está perdoado. Você tem um futuro pela frente. Você é muito jovem e pode ser alguém importante na vida. Procure ser um cidadão, um homem de bem. Honre a sua família. Impressionante, né? Parece impossível alguém perdoar alguém que tirou a vida de alguém tão importante para você. Mas aquela mulher, ela disse que ela conseguiu perdoar e dizer que queria ser amiga dele, mas ela explicou o motivo pelo qual ela conseguiu perdoar. Ela disse que todos os dias, nos momentos de oração, ela pedia a Deus para dar o poder. É Deus quem pode nos ajudar a perdoar, porque naturalmente nós não vamos perdoar ninguém. Se possível, a gente até persegue quem nos fez mal. Mas quando nós oramos e o Espírito age em nosso coração, nós ganhamos o poder divino de perdoar as pessoas que nos ofenderam. Para concluir a mensagem dessa noite, eu gostaria de ler com você uma citação de Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ao comentar sobre essa parábola do credor incompassivo. Pedi que coloquem na tela para nós esse texto. Está escrito assim: eis a razão por que devemos ter compaixão de pecadores como nós também. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, como está escrito em 1 João 4,11. De graça recebestes, diz Cristo, de graça dai, em Mateus 10,8. Assim, há muitos que esperam por suas próprias obras merecer a graça de Deus, não reconhecem a própria incapacidade, não aceitam como dádiva liberal a graça de Deus, antes procuram apoiar-se em sua justiça própria. Seu coração não está quebrantado nem humilhado por causa do pecado, e são severos e irreconciliáveis para com os outros. Ou seja, ela diz que muitos são severos com os outros porque não entendem a graça de Cristo, porque não entendem o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. É impossível alguém reconhecer a graça de Cristo na cruz do Calvário verdadeiramente e permitir que o Espírito Santo age em seu coração e não conceder a graça do perdão. E então ela diz o seguinte: seus próprios pecados contra Deus, comparados com os do irmão para com eles, são como 10.000 talentos contra 100 dinheiros, quase 1 milhão contra 1, e ainda ousam ser irreconciliáveis. Nesse trecho, a profetisa do Senhor faz um alerta a cada um de nós. Nós precisamos entender e viver pela graça de Deus. Nós precisamos ser perdoadores. O apelo que Deus faz para mim e para você nessa noite é: ame ao teu próximo como a ti mesmo, e é ao Senhor acima de todas as coisas. Que neste final de ano nós possamos tomar decisões importantes para todo o nosso viver, que sejamos perdoadores com a mesma intensidade que Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Você deseja viver de acordo com essa graça e também conceder graça às pessoas que te cercam? Deixa eu ver a sua mão. Deus seja louvado. Posso orar com você? Você que está em casa também gostaria de fazer uma oração nesse momento. Então convido-os a se colocar em pé e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, na Tua Palavra, nós encontramos mensagens poderosas que falam sobre o Seu amor para conosco. Pai, obrigado por tudo que fizeste por nós. Ao morrer na cruz do Calvário, a nossa grande dívida foi perdoada. Somos libertos da condenação do pecado e da morte, porque o Senhor morreu em nosso favor. Pai amado, ajude-nos a ser mais parecidos com o Senhor todos os dias. Nesse momento, tomamos uma decisão importante. A decisão de conceder graça às pessoas que estão próximas de nós. Sabemos que o inimigo irá nos tentar a deixar que a nossa natureza pecaminosa tome conta e que nós não perdoemos as pessoas que estão ao nosso lado. Mas, por favor, Pai, ajude com o poder do Teu Santo Espírito cada um de nós a viver
de acordo com a graça que um dia nós recebemos. É muito difícil perdoar. Por nós mesmos nós não conseguiremos. Mas unidos a Ti em oração, com o poder do Santo Espírito, o Senhor nos fará perdoadores, para que através do nosso testemunho, muitas pessoas conheçam o amor de Jesus Cristo. Pedimos uma ótima semana na sua companhia, uma transformação da nossa vida segundo o Teu poder, e que, muito em breve, possamos estar nas nuvens do céu, vivendo eternamente ao Teu lado, vestidos de branco, como símbolos de que fomos justificados, perdoados e transformados pelo Seu amor. Nos abençoe, nos livre e guarde de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus.